Hello, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos comentar as minhas primeiras impressões sobre o anime Banana Fish. Eu decidi comentar sobre esse anime porque não sei se vocês sabem, eu acredito que todos vocês saibam, pelo menos os que estão mais antenados, né, que são mais adeptos à cultura otaku, vocês sabem que a Panini vai trazer o mangá de Banana Fish aqui pra gente, pra vocês desavisados, né, que não conheçam a história, sabem que ele vai ser lançado aqui no Brasil, mas não sabem exatamente qual é a premissa, do que se trata, se vale a pena ou não comprar, investir o seu dinheiro nele. Eu vou te dar as primeiras impressões aqui, mas eu assisti o anime, então eu não sei exatamente se ele é fiel em relação à adaptação, porque eu não cheguei a dar essa conferida. Provavelmente deve ser, mas eu não vou te dar tanta certeza porque eu mesmo não tenho essa certeza. Então vamos lá, baseado nisso eu quero trazer essas primeiras impressões pra vocês aí, porque vai lançar o mangá, então vamos ficar um pouquinho mais antenados sobre o que se trata Banana Fish. Nós somos introduzidos ali à história, nós somos apresentados à história já num cenário meio tempestuoso. Nós somos inseridos no momento de guerra. Está acontecendo uma guerra lá no Vietnã e o ano é 1973. Do nada, aparece um soldado chamado Griffin que estava junto com seu pelotão e ele simplesmente surta. O cara entra num colapso mental, numa espécie de frenesi, e ele saca a arma dele, ele começa a atirar em todo mundo ali que é do seu pelotão, a todos os companheiros de equipe ali, ele começa a matar, é uma verdadeira chacina que acontece ali, e ele faz isso de uma forma totalmente intempestiva, ninguém sabe exatamente qual foi o motivo, o que o levou a fazer isso, mas ele simplesmente acaba matando praticamente todo mundo do pelotão dele. Até que surge um cara chamado Max Glenrad, e ele também fazia parte do pelotão, era um amigo dele e sobretudo ele era um soldado que estava ali na missão do Vietnã, e ele simplesmente se impôs naquele momento e ele sacou a arma dele, ele não viu nenhuma outra alternativa senão atirar no próprio companheiro de equipe. Ele atirou nas pernas no intuito de tentar imobilizá-lo, porque ele já tinha feito muito estrago. Então ele simplesmente atira no companheiro e ele consegue amenizar a situação após várias mortes que o cara já tinha concluído, já tinha feito. É um momento onde é dito o nome do anime, o nome da história, o nome do mangá, que é quando o cara, meio ali inconsciente ainda, caído no chão, baleado, ele começa a balbuciar uma frase. Ele começa a balbuciar duas palavras, para ser mais exato, que é as palavras Banana Fish. Então esse é o primeiro momento, é o primeiro contato que nós temos com o Banana Fish. É o primeiro contato na história que nós temos acerca disso. E é justamente sobre isso, essa incógnita do que é Banana Fish, que a trama ela vai se desenvolver. O que é Banana Fish? E a gente vai descobrir um pouquinho mais à frente o que se trata Banana Fish. Até que se passam 12 anos e o Griffin está em um total estado de colapso mental ali, totalmente abalado, fragilizado. Ele ainda tem os resquícios da guerra, aquela loucura que ele sofreu naquele momento, e ele carrega isso após 12 anos e ele ainda permanece ali balbuciando as mesmas palavras que ele proferiu naquele dia, que é o Banana Fish. Ele continua a comentar sobre isso. E é nesse momento que nós somos apresentados ao nosso personagem principal, que ele vai dar continuidade à trama, que é o Ash, que é um garoto de 17 anos, loiro, de olhos azuis e branco. E ele é um líder de uma das gangues ali dos Estados Unidos da América. E tem, eu acho, eu não me recordo ao certo, mas tem uma certa, não é aversão, mas tem um certo preconceito, vamos dizer assim, por ele ser quem é, ele ter a aparência que ele tem, uma aparência mais ariana, e ele ser líder de uma gangue, entende? Do subúrbio dos Estados Unidos. Tem-se essa ideia, porque geralmente cria-se um estereótipo, né, que não é um branco loiro dos olhos azuis que é um líder de uma gangue, não é o estereótipo, sabe? Mas ele é esse cara, e o interessante é que as pessoas meio que respeitam ele, porque ao mesmo tempo que tem um certo preconceito, tem-se um pouco de medo ou respeito, porque ele é um cara de 17 anos, ele é um moleque,
mas o cara é sinistro. No âmbito da malevolência criminal, o cara é simplesmente o rei, entendeu? Ele que comanda ali, então ele tá sempre por dentro e as pessoas meio que temem, porque ele é um cara proeminente, entendeu? Ele é um cara importante nas regiões ali de onde ele atua. Eis então que nos é apresentado a definição do que é Banana Fish, e nós entendemos que Banana Fish é uma espécie de droga que ainda está em desenvolvimento, ainda está na sua fase de teste, na sua fase preliminar, que é muito, mas muito poderosa. A gente já conseguiu perceber no início da história, né, como ela consegue afetar e causar vários colapsos ali, e isso acontece quando o Ash ele tá andando na rua e entre os becos lá da cidade, e ele encontra um cara que está à beira da morte, que também, antes de morrer, balbucia a frase Banana Fish, as palavras Banana Fish. Então o Ash ele vai tentar ir atrás disso para saber o que está acontecendo, das pessoas que estão acima dele, porque sempre tem uma hierarquia, né? E então ele vai atrás para poder tentar descobrir o que é isso. E meio que pegando ali palavras soltas e de forma não explícita, mas sim implícita, ele consegue interpretar que Banana Fish é uma espécie de droga que está em desenvolvimento. Dois japoneses decidem brotar lá nos Estados Unidos, e esses japoneses são o Eiji e o Shunichi, que são repórteres, são jornalistas que queriam contatar o Ash, que queriam encontrar com ele para poder perguntar sobre a vida do Ash, como é que é a vida de um garoto de 17 anos, mas que já vive a vida de alguém adulto e que tem muitas responsabilidades, já que ele é líder de uma gangue e tudo mais, como é essa vida, esse estilo de vida, como é que ele faz para sobreviver, quais são as dificuldades que ele enfrentou, como é que ele chegou nesse patamar da vida dele, e eles querem entrevistar o Ash. O lance é que o Eiji Okumura, de 19 anos, que é o assistente de jornalista que está acompanhando o cara que realmente é um repórter, o Eiji ele é capturado. Ele simplesmente é capturado e aí gera um climão, sabe? Um conflito começa a acontecer. E junto com o Eiji, um dos melhores amigos do Ash também é capturado. Mas ele é capturado numa armadilha que não tinha sido realizada, não tinha sido construída para capturar esses dois. Mas calhou deles estarem no momento errado e na hora errada. Então eles acabaram caindo na armadilha que era para o Ash. Essa armadilha ela foi feita pelo Dino Golzini, que foi um dos chefões do crime lá dos Estados Unidos, que acolheu o Ash quando ele era criança e ensinou tudo que ele desenvolveu com o passar dos tempos, e tudo que ele é, vamos dizer que ele deve a esse tal de Dino. Tudo isso era pro Ash. Mas acabou não acontecendo com o Ash, mas com o jornalista de 19 anos, o Eiji, e com o melhor amigo dele. O Dino ele fez isso porque o Ash chegou num momento ali que ele ficou muito prepotente, muito cheio de si, a arrogância, o ego e tudo mais, e justamente pelo fato dele descobrir sobre o Banana Fish, porque se eu não estou equivocado, o Dino tem alguma relação com essa droga, com esse desenvolvimento. Ele tá ganhando alguma coisa ali por trás, e o Ash começa a descobrir sobre isso, que tem uma relação, tem um envolvimento há 12 anos atrás com o irmão dele, e se eu não estou equivocado, era um dos irmãos dele que estava lá na guerra. Então tem todo esse envolvimento, essas relações, essas teias que se conectam, e o Ash quer descobrir o que motiva tudo isso, qual é o fim que vai levar tudo isso, e o Dino chega ao momento ali que ele consegue perceber que talvez o Ash não seja mais necessário, ele pode ser uma carta descartável. E é aí que começa o grande conflito, a grande trama dessa história. Então assim, o Ash parte para salvar o melhor amigo dele e também o Eiji. E eu acredito que o Eiji ele vai desenvolver uma importância para esse plot, porque ele é um assistente de jornalista. Então ele é um jornalista, então vamos dizer assim. E como o Ash quer descobrir o que é o Banana Fish, quais são as motivações por trás, entendeu? O Eiji pode acabar sendo um ótimo auxiliador pro Ash nessa procura, nessa investigação. Então os dois ali vão começar a trabalhar juntos. Pode ser que seja uma boa dupla. Por que pode ser? Porque é primeiras impressões. E eu não terminei de assistir, não terminei de acompanhar essa história. E por quê? Vou dizer pra vocês por que eu parei. Porque eu descobri, depois de um tempo, eu tinha assistido
e aí eu dei uma parada e mexendo ali pela internet, eu não sei qual site que eu vi, sobre uma rede social, eu vi que essa história é yaoi. Pasmem, pois é, essa história é um yaoi. Eu não consegui entender muito bem por que era um yaoi, porque não fazia sentido, a história não tinha uma pegada pra ser yaoi, ela tava até interessante, entende? Mas aí eu descobri que o Ash, ele acaba despertando um certo sentimento pelo Eiji, que é esse jornalista que foi capturado, ele foi atrás pra resgatar. Então eles acabam trabalhando juntos ali e eles acabam despertando um certo sentimento e eles acabam ficando juntos. Pelo menos foi isso que eu lembro de ter visto, caso você que tenha assistido tudo aí, me corrija se eu estiver errado, mas aparentemente é isso que acontece. Então assim, nada contra com as pessoas que assistem, que gostam desse gênero, mas eu não curto muito, entendeu? Não é muito a minha praia assistir esse tipo de demografia. É como um ecchi com muito fanservice, sabe? Um fanservice desnecessário. Eu também não curto, sabe? Então são questões particulares. São gostos ali, cada um tem o seu, cada um interpreta o que é bom, então é por isso que eu não curto. Tem certas demografias que eu posso até encarar, dependendo ali se vale realmente a pena, mas tem outras que eu realmente não curto, não consigo gostar, mas é isso. Talvez eu possa até continuar a assistir algum dia, continuar e terminar Banana Fish. Não sei porque o plot realmente é interessante. Essa é uma das histórias que eu comentei com vocês, que não curto muito a demografia dele, mas ele tem uma história cativante. Então Banana Fish eu acho que poderia ser alocado ali nesse grupo, e provavelmente eu possa algum dia continuar e terminá-lo. Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos futuros que eu enviar. Na descrição tem um link para o nosso perfil lá no Instagram e também tem um link para o meu perfil lá no Twitter, beleza? Me segue lá se você quiser. Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau.